Tem um tipo de cansaço que, mesmo depois de uma noite bem dormida, ele não cessa. Mesmo quando o dia acaba, você se deita e ainda assim existe um cansaço enorme. Eu sou Camila Rodrigues, psicóloga clínica especializada em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o Em Voz Baixa. Na psicologia clínica, chamamos de exaustão mental. Tudo aquilo que o corpo somatiza. É um cansaço, é um estresse, é a cabeça que não para de funcionar. É quando uma mulher, ela começa o seu dia todo programado. Ela tem um cronograma a seguir, ela tem as tarefas claras de tudo que precisa para que aquele dia ele aconteça. Mas essas ideias não surgiram naquele momento, nem a partir de uma rotina da qual ela já esteja acostumada a vivenciar. Uma mulher, quando ela sai para a rua para trabalhar, ela já está cansada, pois ela precisou acordar, cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua vida, e muitas vezes isso não é percebido. É quando uma mulher, ela precisa ainda provar que profissionalmente ela é capaz. É quando ela não suporta mais toda a rotina desgastante, mas se ela se atreve a falar isso, ela é mal interpretada. Quantas vezes você chegou em algum local e se sentiu não pertencente? Não porque aquelas pessoas não faziam parte da tua rotina, não porque aquelas pessoas não gostassem de você, mas pelo simples fato de minimizar tudo aquilo que você sente. Uma hora isso passa. Ah, mas os filhos crescem. Ah, mas os seus pais já estão velhos e daqui a pouco eles vão morrer. É como se o que você sentisse não valesse. É como se todas essas suas emoções, elas não tivessem a importância que resume quem é você. Então, quantas vezes nos percebemos deixando para depois algo que me entristece, algo que não adianta pedir, a gente já conversou outras vezes. Uma vez uma paciente falou comigo que em uma das conversas que ela tinha com o seu parceiro sobre a dinâmica, né, da casa e com um cachorro, ela dizia que toda semana ela pedia para ele, né? Olha, hoje é seu dia de dar uma volta com o cachorro, de levá-lo para passear, para fazer as suas necessidades. E todas as vezes ele se sentia ofendido porque ele estava sendo cobrado. É como se ela fosse a mãe dele dando ordem e naquilo que ele já sabe que ele deveria fazer. E quando, na verdade, ela estava exausta, porque só ela quem fazia, tanto a vez dela quanto a dele. Uma outra vez, eu assisti um vídeo, né, na internet, onde o marido ele saía da cama no final de semana e ele dizia para a esposa: hoje o café da manhã é por minha conta. E a esposa, grata e feliz pela demonstração de carinho do marido, ficou deitada. Daqui a pouco ele retorna ao quarto perguntando aonde ela havia guardado o pó de café. Mais um instante, ele retorna perguntando sobre o filtro de papel e o açúcar. E depois, ele ainda voltou para perguntar se precisava buscar pão. A exaustão mental não é na tarefa a ser feita, mas sim quando a mulher ela precisa pensar, organizar, executar a sua parte e ainda daqueles que deveriam ser a sua rede de apoio. A discussão aqui não é sobre o homem ou a mulher, mas sim o desgaste que a mulher, a sobrecarga que a mulher carrega.
E ainda assim somos vistas como um sexo frágil, ou muitas vezes dramática, ou quem sabe louca. Pois é. Por detrás de toda a independência que ganhamos, que conquistamos ao longo dos anos, vem a sobrecarga. Se a mulher ela quer ser independente financeiramente, ela precisa ser uma boa profissional. Mas não basta ter o mesmo currículo do que o seu colega homem, porque ela sai de casa já cansada de tantas outras tarefas que foi incumbido desde a sua infância que ela deveria executar. A mulher, ela tem a exaustão mental porque ela precisa provar que ela é a mulher. Ela precisa se vestir adequadamente, mas ela precisa ser sexy ao mesmo tempo. A mulher, ela precisa estar bem apresentada, mas se ela gasta demais no salão, ela é gastona, com coisas superficiais, supérfluas, que não tem a necessidade. A mulher, ela precisa estar em tempo todo provando quem ela é, o que ela quer e para o que ela veio. Tudo isso é exaustão mental. É quando a gente deita para descansar, mas ainda assim a cabeça não para. Vou dar um outro exemplo de uma paciente, uma senhora, com 40 anos de casada. Um dia ela me contou a seguinte vivência, tinha acontecido naqueles dias dentro da casa dela. Ela me disse o seguinte, que quando o marido chegava do trabalho, ele dizia: acabou o expediente, agora é minha hora de descanso. E ele chegava do trabalho, tomava o seu banho, deitava no sofá e ia assistir o seu jogo de futebol. Enquanto ela chegava do trabalho, ia preparar o jantar, fazia lição de casa com as crianças, botava as crianças para dormir depois do jantar, e ainda assim, quando ela pensou em tomar banho para se deitar, ela lembrou que a camisa que o marido ia usar na reunião no dia seguinte não estava passada. Quando ela foi passar a camisa, ela percebeu que tinha um botão faltando e lá foi ela pregar o botão. Quando ela foi se deitar, já era mais de meia-noite. E aí, no dia seguinte, ela foi a primeira a levantar para começar a organizar o dia da casa, para que o marido tomasse o café, ela também, levar os filhos à escola. Mas antes de dormir, ela pensou no que as crianças levariam para a escola para comer, se o uniforme estava limpo e passado, tênis e meia, todos apostos para os filhos. Então, é sobre um lugar aonde virou uma obrigatoriedade e talvez você tenha aprendido, como muitas de nós mulheres, a ser forte, a dar conta de tudo, acreditar que esse lugar, que esse papel tenha que ser desempenhado pela mulher na sociedade. Cada vez mais, dentro da clínica, no consultório com as minhas pacientes, eu questiono, eu trago esse tipo de reflexão. Mas quem é a mulher antes de tudo isso? Eu sempre busco conceitualizar com elas sobre a questão do ser humano que nasceu antes de tudo isso. Só que muitas vezes encontramos não só esse ser humano, mas uma criança que foi educada pela base familiar, que a menina, ela precisava já brincar com a boneca, a cuidar de um irmão mais novo, que é muito comum dentro, né, aqui das famílias, onde os filhos mais velhos, e principalmente se for as meninas, elas cuidarem dos seus irmãos mais novos, ajudar a mãe com as tarefas domésticas, e ainda assim, essa menina, ela precisa estudar, ter boas notas e ainda corresponder às expectativas de seus pais, sendo uma boa aluna para fazer jus àquele valor mensal que se paga na escola, ou mesmo que não seja a parte financeira cobrada, dentro da casa, na infância,
as obrigações ainda estão voltadas, os olhares ainda estão muito mais voltados para a menina. Antigamente, existia muito do pensamento, o medo da menina na juventude, na adolescência, quanto à gravidez, né? Os meninos, eles eram ausentes, omissos, eles eram libertos dessa responsabilidade, porque até nas frases ditas popularmente, é como se essa gravidez ela tivesse sido uma responsabilidade, uma falha da menina que engravidou. E não e o menino ele tinha um peso muito menor, né, dentro desse contexto. E aí então a mulher ela já nasce, independente da idade, ela já nasce dentro desses rótulos que a sociedade coloca quanto a menina, ela sabia como engravidar, mas por que que ela não se cuidou? Então, diante de tudo isso, a gente amadurece muito mais cedo. Obrigatoriamente, criamos responsabilidades. E quando, na verdade, os meninos, eles estão muito mais livres para brincar com as suas bolas, para brincar com os seus carrinhos, para jogar bola com os seus amigos no final de semana. Quando a gente encontra uma mulher que a gente conhece, que sabe que tem filhos, e ela está num restaurante ou ela está num bar se divertindo com as suas amigas, qual é a primeira pergunta que faz para ela? Mas cadê as crianças? Mas e o fulano? E aí, quando a gente encontra um homem casado com os seus 2 filhos, que bom, você está só se divertindo. Então, é sobre essa questão que a mulher enfrenta da sobrecarga. E muitas vezes, quase sempre, nunca é dito. Nós carregamos diariamente esse acúmulo, essas culpas. Cada vez que a gente não consegue dar conta de uma tarefa que seja naquele dia, a gente coloca um peso muito maior, mesmo que as pessoas de fora não nos cobrem, não pergunte por aquilo, ou às vezes elas nem sabem o que ficou para trás, mas a gente desempenha esse papel sobre a culpa, sobre o julgamento, sobre um olhar de punição. De repente você esteja me perguntando: tá, Camila, mas então o que eu devo fazer sobre isso? Eu já conversei com meu marido, eu já cobrei dos meus filhos e nada resolveu. A questão aqui é sobre você. É quando você começa a se enxergar e a não mais se colocar dentro desse papel de ser a pessoa responsável por todas as tarefas, por em executar todas as situações ao seu redor, sem pedir ajuda. Talvez haja coisas que você mesma precisa fazer, mas precisamos pedir ajuda, sim. E não é vulnerabilidade, não é falha, não é não dar conta, mas é colocar as pessoas ao seu redor para que elas possam também te dar um suspiro, um respiro, né? Enquanto a gente começa a delegar, a, a pedir para essas pessoas, a gente começa a aprender a abrir mão do controle. Eu ouço muito também na clínica que, mas eu faço melhor. Mas se é para fazer de qualquer jeito, eu mesmo prefiro fazer. Tudo isso são falas que transmitem uma autossabotagem, porque se eu não fizer, será que qual é o meu papel? Qual é o papel que eu desempenho na minha casa? Se eu não for uma boa mãe, o que vão pensar de mim? Mas se eu não for uma boa funcionária, o meu chefe ele não vai me notar. Talvez eu não ganhe aquela promoção, ou se eu não for uma boa amiga, se eu não estiver lá o tempo todo que a minha amiga precisa de um ombro, ela vai procurar uma outra. Então, muitas vezes, eu costumo a colocar esse tipo de reflexão, né? A desconstrução de uma crença rígida, mas se eu disser não,
eu não terei o mesmo valor, né? Então, é isso desde sempre a gente aprende, que se a gente não for uma boa menina, ou eu vou ficar de castigo, ou os meus pais não vão gostar de mim. Ah, mas eu fui mal criada e compenso a minha nota na prova quando criança, né? Eu só ganho a sobremesa depois que eu terminar o jantar, se eu comer tudo e for uma boa menina. Tudo isso a gente vai internalizando para a vida adulta e nos tornamos mulheres que mantêm um controle no geral, acreditando que se eu tiver o controle, tudo sairá da maneira como eu desejo e eu evito a frustração. E não, não é verdade. A frustração, muitas vezes, ela vem de uma expectativa aumentada que colocamos em alguém ou em algo. E a gente não tem o controle nenhum sobre isso. Porque quando eu projeto em alguém ou em algo, depende dele também em devolver aquilo. Ou ele até pode devolver, mas não atendeu às minhas expectativas. Então eu me frustro. Mas, voltando aqui para a exaustão mental, você, mulher, me diz aí, você também se cobra demais?